Muitas vezes, irmãos, nós vamos pecando, cometendo coisas cruéis aos olhos de Deus e o juízo não vem rápido. E a gente pensa que está tudo bem. Estou pecando, estou flertando com o pecado, estou no adultério, estou na prostituição, estou na mentira, estou na corrupção. Enfim, estou fazendo uma série de coisas que eu sei que é pecado. Eu sei que é errado, mas nada de mal me acontece. Assim, meus pecados não devem ser tão graves aos olhos de Deus. Não deve ser tão ruim assim aos olhos de Deus. Aliás, Deus tem me prosperado. Aliás, apesar de eu estar fazendo alguns pecados, Deus me abriu porta de emprego. Deus abençoou o meu trabalho, o meu comércio. Está tudo indo bem. É assim, é um pecadinho, mas se fosse tão ruim aos olhos de Deus, eu não teria tantas bênçãos da parte de Deus. São pessoas que, mesmo sabendo que estão erradas, abusam da paciência de Deus, da graça de Deus. E tem alguns que têm a audácia de dizer: olha, eu estou cometendo esses pecados, mas tem gente que faz pecados piores. Eu conheço lá na igreja, ele senta lá, ele canta, mas aquele lá é um bandido. Eu estou assim, eu estou em adultério, mas aquele lá, além de adulterar, ele compra e não paga, ele é corrupto. Então assim, meus pecados, eu peco, mas não é tão grave assim. Grave é o do outro, porque foi exatamente o sentimento da nação de Israel, quando ouviu o profeta Amós, escute isso, pregando juízo contra as nações vizinhas, contra Judá. Opa, eles merecem, mas e agora? E vocês? Irmãos, preste bem atenção, a paciência de Deus é um atributo que poucas pessoas se lembram dela. Mas se não fosse a paciência de Deus, não teria um ser humano nesse mundo mais. Deus é paciente, Deus é longânimo. Mas entre os nossos pecados cometidos, por favor, gravem isso no coração de vocês. Entre os nossos pecados cometidos e o juízo que Deus trará sobre eles, entre esse ato e esse momento de juízo, é a paciência de Deus. E o que Deus está dando a nós pecadores nesse intervalo de tempo, antes que o juízo chegue? Deus está nos dando oportunidade para o arrependimento e o abandono do pecado. E Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele levanta profetas, Ele levanta pregadores. Você vem ao culto e você ouve uma palavra como essa. Passe mais alguns dias, você vem novamente à igreja e você ouve de novo: se arrependa, abandone os seus pecados, se volte para Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas não é conivente com os pecados. Ele deseja e ordena o arrependimento e o abandono, e você continua, você se insiste, você diz: não, daqui a pouco eu abandono o pecado, daqui a pouco eu abandono o mundo, daqui a pouco eu tomo uma decisão. Você está debaixo da paciência, e eu também. Mas chegou o momento em que Deus falou: agora a minha paciência acabou, agora é justiça, agora é juízo, eu vou vir esmagá-los. Esse não é o Deus que, infelizmente, muitos evangélicos conhecem. É o Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade. Se Jeroboão está no trono, com o sistema judiciário corrompido, e a prosperidade para uma parte da nação, não importa como é a nossa conduta, não importa como anda a nossa vida diante da sociedade aos olhos de Deus, o que importa é ter dinheiro no bolso e do bom e do melhor em casa. Mas Deus não é assim. Deus vai trazer juízo sobre o seu próprio povo. E Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Começa por mim, começa por você, porque os nossos pecados são piores do que os pecados dos pagãos, dos ímpios. E eu termino: por quê que é pior? Por que que os meus pecados e os seus são piores dos que estão lá fora? Você sabe me dizer?
Porque nós pecamos à luz de um entendimento, de uma revelação. Deus se revelou a nós. Você e eu sabemos qual é a vontade de Deus. Você e eu sabemos o que é desagradável aos olhos de Deus e o que você faz. O que eu faço, mesmo sabendo que isso é horrendo aos olhos de um Deus santo, nós cometemos os mesmos pecados. O ímpio não tem a luz que você tem, a luz que eu tenho. O juízo de Deus contra o seu próprio povo. É o tema desse sermão, desse estudo. O juízo contra o próprio povo dele. Que Deus tenha misericórdia